Vamos em frente, a nossa conversa agora é sobre a saúde do idoso. Estamos recebendo a enfermeira e coordenadora do curso de saúde da pessoa idosa, professora Rosa Nascimento. Rosa, prazer te ver aqui mais uma vez, bem-vinda ao nosso programa, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Panorama. É com muita satisfação, né, que a gente novamente comparece aqui para conversar sobre temas que nos são assim tão caros, né, tão importantes. Muito importante. Rosa, o que acontece? Vamos começar explicando para as pessoas que demoram para assumir que estão com certa idade. O que acontece com a nossa saúde à medida que envelhecemos? Porque a gente começa a faltar algumas coisas, uns parafusos da gente começa a soltar e fala assim, tá ficando velho. Mas o que acontece com a nossa saúde de fato? Exatamente. O nosso processo de envelhecimento, ele acontece em função do estilo de vida que a gente tem, né, ao longo da nossa vida. Então, a forma como a gente cuida da nossa saúde, desde o nascimento e ao longo de toda a existência, ela é o que vai impactar e que vai influenciar de uma forma bastante significativa como é que o processo de envelhecimento vai acontecer. Não necessariamente que as pessoas que envelhecem precisam estar doentes, né? O envelhecimento, ele é um processo fisiológico, né? Um processo natural, e ele pode vir acompanhado de patologias que são passíveis de controle, e também pode vir dentro de um processo em que a pessoa tem uma qualidade de vida essencial para que ela consiga dar conta das suas atividades de vida diária, né? Que isso é o mais importante no processo de envelhecimento. Maravilha. Agora eu pergunto a você, o que é que para que a pessoa tenha uma velhice menos sofrida, menos dolorosa, com menos doença, o que você chamaria de uma qualidade de vida adequada? O que essa pessoa precisa fazer? Primeira questão, ela precisa ser acolhida no ambiente familiar, né? Eu falo que o grande desafio que nós temos hoje é com relação ao que nós chamamos de um fenômeno demográfico, que é a transição demográfica, né? O que significa isso, né? As pessoas estão vivendo mais, aumentou muito a nossa expectativa de vida, e isso é um resultado, né, de todo o avanço científico e tecnológico pelo qual a sociedade passou. Então, a gente tem hoje à nossa disposição uma série de recursos terapêuticos, que vão contribuir para que as pessoas possam viver mais. Se a gente analisar a expectativa de vida há 100 anos atrás, as pessoas morriam com 45, 50 anos, né? Hoje a gente tem uma expectativa de vida que a gente já pode considerar que isso praticamente dobrou, né? Então, a gente tem um grande número de idosos que já estão quase centenários, né? E isso não necessariamente quer dizer que eles precisam estar adoecidos. Mas isso é um fenômeno importante que a gente precisa discutir sobre várias vertentes. À medida em que todo mundo quer viver mais, consequentemente, o cuidado dessas pessoas, né, que tem uma expectativa maior, ela também vai recair, né, num determinado momento, no ambiente familiar. E o que a gente percebe? As famílias diminuíram, né? Os casais hoje têm menos filhos. Então, neste processo, a responsabilidade do cuidado dos pais, né, ele acaba recaindo sobre um número menor de pessoas. Então, há dificuldade, inclusive, de diluir essa responsabilidade no cuidado, né? Então, a gente entende que o grande desafio é como que as famílias vão se organizar no sentido de como é que a gente vai cuidar dos nossos familiares idosos, né? E aí a gente pensa num contexto de política pública. Nós acabamos de sair de um processo eleitoral, nós estamos vivenciando uma outra etapa, mas a gente raramente vê algum candidato que traz como plataforma sua discussões a respeito da política voltada para a pessoa idosa. O que nós temos para o idoso? Ele é uma parcela significativa da população, né? São pessoas que têm demandas específicas, e todo mundo fica muito preocupado se o idoso vai votar, né? Essa é uma questão que eu acho que a gente precisa pensar. Todo mundo quer o voto do idoso, né? Todos os partidos incentivam para que os idosos compareçam para votar, né? Mas a gente percebe que são bem poucos os partidos políticos que têm uma preocupação de deixar claro para os seus seguidores, né? Seus idosos, né? Exatamente, seus idosos. O que é que ele tem para pensar para essa população, né? Então a gente está vendo que existem algumas cidades no Brasil que elas avançam, né? A gente tem um exemplo de São Bernardo do Campo, que é uma cidade que investiu muito, mas é uma cidade que tem, né, um IDH bom, tem uma arrecadação, então ela conseguiu investir de garantir possibilidades e alternativas para que as pessoas idosas tenham uma qualidade de vida, que não fiquem trancadas dentro de casa, sedentárias, com dificuldade de locomoção. Mas esse cenário, a gente pode contar no dedo,
né? Quais são as opções que nós temos? Na grande maioria dos municípios brasileiros, as ruas não são preparadas para que as pessoas se desloquem, né? Os estabelecimentos comerciais, as calçadas, enfim. Os bancos. Né? Os bancos, as pessoas no trânsito, né? As pessoas não têm paciência de esperar um idoso estacionar, atravessar a rua. Então, assim, a gente tem ainda nessa correria, né? Que o mundo hoje cobra de todos, a gente tem uma grande preocupação que todo mundo precisa chegar em algum lugar com pressa. Sim. E muitas vezes o idoso não consegue acompanhar esse ritmo, né? Então a gente percebe assim que o grande desafio é construir políticas públicas que vão contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque não adianta você aumentar anos de vida se a gente não aumentar a qualidade nesses anos de vida, né? Mas aí eu pergunto para você, independente de providência que algum governo vá tomar, porque até agora ninguém colocou essa proposta, não imagino, eu não entendo que agora vão colocar, alguém vai colocar. Eu pergunto a você, dependendo do idoso ou da família do idoso, o que é que ele pode fazer para ter, partindo dele, uma melhor qualidade de vida? E não vale dizer não se estressar. Exato. Isso não pode dizer, não tem vale. jeito, né? Ele estressa os seus familiares com as suas manias, né? E Sim. Muitas vezes a gente tem aí um grau de intolerância muito grande, que é bem uma característica das pessoas, né? Não necessariamente das pessoas idosas, né? Mas tem gente que já tem um perfil de intolerância e na velhice isso se potencializa, né? Mas assim, a grande questão, a família precisa acolher, né? A família precisa entender que, independente do cenário, ele faz parte daquele núcleo familiar e ele precisa ocupar o seu lugar ali, com todas as suas limitações, né? E nós precisamos também pensar nas questões de alimentação, que precisa ser ajustado, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, especialidades, né? Especialidades na área da saúde que tem como foco a pessoa idosa. Por exemplo, o dentista, o fisioterapeuta, o próprio geriatra, né? Os profissionais de enfermagem, cuidadores, psicólogos. Então, enfim, a gente tem hoje uma gama de profissionais que tem como objeto de estudo, né, o alcance de uma expertise que dê conta de atender as demandas das pessoas idosas de forma a melhorar a sua qualidade de vida. Eu acho que essa é uma questão fundamental, né? É as pessoas terem acesso a recursos. Mas a gente está pensando, será que isso é uma proposta muito utópica, né? Que todos tenham acesso? A gente sabe que as coisas não são bem assim, numa sociedade com tanta desigualdade como é a nossa, né? Então a gente tem idosos que praticamente são provedores das suas famílias, Sim. né? Por conta dos seus benefícios, Sim. da sua aposentadoria. E aí a gente vive um outro cenário, né? Que a família vive na dependência do rendimento daquela pessoa, porque garante, né? O provimento do núcleo familiar. Então, assim, também não é a ideia, né? E esses recursos, né, da Seguridade Social, eles foram postos para garantir o sustento da pessoa e não o sustento do núcleo familiar inteiro. Então a gente sabe que esses recursos eles vão ser insuficientes, né? E assim, se você vai dividir, né, um valor por número grande de pessoas, alguém, né, a história do cobertor curto, vai faltar recursos para poder distribuir de uma forma mais igualitária e garantir que o idoso tenha uma alimentação adequada, tenha uma assistência médica, não fique sem medicação, né? Enfim, tem uma série de situações. Ô Rosa, dentro disso que você colocou, me diga uma coisa, quem não é idoso, atenção, quem não é idoso precisa ter mais conhecimento sobre a velhice? Ele precisa saber mais, porque assim, pensar no, isso aí eu estou propondo uma meditação sobre o futuro de todos. Todo mundo que se conseguir sobreviver, se for como todo mundo da terceira idade são sobreviventes de uma vida muito dura, ninguém tem vida fácil, né? A vida, como dizem alguns amigos, a vida é para profissionais, amador, né? Então, quem sobrevive, quem chega lá, que eu espero que sejam todos, mas precisa já saber lá embaixo, quando é jovem, o que é que vai ser de você quando você crescer, quando você for idoso. Olha, você não pode ficar fazendo pouco das pessoas de idosas, porque você vai ser assim.
É muito difícil um jovem imaginar que um dia ele pode estar numa cadeira de roda, um dia ele vai estar arrastando as pernas, um dia ele vai estar precisando de um apoio, de um braço para poder levantar de uma cadeira. Muito difícil, mas é o que vai acontecer um dia. Então, a gente percebe, por exemplo, né, nos veículos públicos, né, estação de metrô, a gente vê muito isso. O jovem coloca um fone de ouvido, né, foca no celular, senta no banco do idoso e ignora, né, que tem alguém precisando daquele lugar, né? Então eu penso que isso passa por uma cultura que precisa começar no núcleo familiar, que eu acho que família é base, né, para toda a construção na questão da cidadania, e as escolas, né? Então as escolas precisam trazer essas discussões. A gente tem visto relatos de experiências muito interessantes de escolas que levam seus alunos para visitar instituições de longa permanência para idoso, né? Porque é uma oportunidade em que as crianças, adolescentes, eles vão ter a oportunidade de conviver, né, com pessoas de outra faixa etária. Inclusive se constata como o resultado disso é benéfico, né? Como os idosos ganham com com a vitalidade das crianças. Com essa troca, né? Exatamente. Existem vários relatos aí de experiências muito bem sucedidas, né, neste sentido. Então este é um fenômeno, né, de sociedades que avançam um pouco mais nessa questão, né? Então a gente precisa trazer essa discussão para o núcleo familiar. E assim, a forma como nós lidamos com os nossos idosos hoje, ela vai mostrar para os nossos filhos como é que eles vão lidar conosco quando chegar a nossa vez de sermos cuidados, né? Então os pais que não dão esse testemunho para os seus filhos correm grandes riscos de serem negligenciados na velhice. Serem vítimas de uma intolerância. Exatamente, né? Porque se você não aprende no núcleo familiar a respeitar a pessoa idosa, a acolher, né, a incluir em todas as atividades da família, a probabilidade dos filhos reproduzirem esses modelos é muito grande, porque a gente sabe que as pessoas aprendem muito mais, né, pelo exemplo do que pelo discurso. O Marco Aurélio está dizendo assim, às vezes a gente pensa que nunca vai ficar velho, né, Otávio? É um processo natural, às vezes não, né? Sempre. A gente só se dá conta quando alguém faz uma abordagem, aquela senhora, aquele senhor, aí você fala, não, ela está falando de mim, né? Então, pronto. Tu já viu. Aí você entendeu que você passou pro outro lado. Sou eu. Esse velho sou eu. Exatamente. Rosa, o que é que a faculdade Venceslau Braz pode fazer para ajudar essas famílias, ajudar e indiretamente ajudar aos idosos? Bom, nós temos uma matriz curricular, né, que discute saúde do idoso. Então, os alunos, eles aprendem, né, eles são preparados, eles são formados para ter um entendimento científico, social, ético, para fazer abordagem da pessoa idosa, né? Então, a escola tem essa função, né, que é a formação qualificada de profissionais para o cuidado da pessoa idosa. E, assim, de tempos em tempos a escola oferece atividades, né, do ponto de vista de extensão, né, e desenvolve atividades com os alunos também nas instituições de longa permanência aqui do município. Então, com isso a gente percebe que tem muito ainda que se ampliar, né, mas dentro daquilo que é possível hoje no cenário institucional, muitas ações vêm sendo realizadas nesse sentido, né? Participar das campanhas de vacina, né? Então, as campanhas de vacinação de idoso, elas foram um salto muito grande na qualidade de vida dos idosos, né? Mas só isso não é suficiente, né? Então, o contexto é muito mais amplo e a gente fala, passa pela alimentação, passa pelo estilo de vida, passa por tentar superar as demandas, né? Tipo ansiedade, sedentarismo, tudo isso, né? Nem o idoso muito estressado e nem o idoso muito sedentário, né? As pessoas precisam pensar num ponto de equilíbrio. É isso aí. Ô, Rosa, quem quiser conversar com a professora Rosa Nascimento. Sim, nós estamos lá na escola. Como é que faz? Pode ligar lá na escola que a gente está lá à disposição para atender a todos. Lá é 3622 0930. Procura a professora enfermeira Rosa Nascimento, que é a coordenadora do curso de saúde da pessoa idosa. Rosa,
Muito obrigado, foi uma delícia essa conversa. Eu espero que a gente tenha ajudado aí, que a Rosa tenha ajudado muitas pessoas em orientação. Não seja intolerante, não cuide do seu idoso só porque ele tem uma pensão que ajuda você, né? A gente tá sabendo que tem gente que mantém idoso trancado no quarto só para manter a pensãozinha, e não faça isso, porque se você for um sobrevivente, eu não vou nem falar em nome da Rosa, só posso falar em nome do meu, que a Rosa ainda está jovem. Mas, se cuida, meu irmão. Se cuida, porque se você for sobrevivente, você vai chegar lá e você vai passar exatamente pelos maus tratos que você impõe à pessoa de idade que você tem em casa. A não ser que você seja um cara do bem, né? Trata bem, aquelas coisas legais. Rosa, valeu demais. Obrigado. Muito obrigada, tá? Um bom dia a todos os ouvintes. Conversei aqui com a professora de saúde da pessoa idosa, Rosa Nascimento, da Faculdade de Enfermagem Venceslau Braz, participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama.